Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Iniciando mais uma aula, nesta aula que nós vamos trazer, dentro do nosso curso de teologia, né, nós vamos trazer aqui uma perspectiva dos dogmas da igreja, ou seja, dentro da teologia dogmática, já que nós já tivemos a patrística, né, e agora nós estamos entrando especificamente sobre os dogmas, e nós vamos trazer aqui uma série de aulas voltadas especificamente para essas doutrinas, né, que foram defendidas dentro da teologia dogmática e construída ao longo de muito tempo, né, na verdade de muitos séculos de discussão, de debate, e isso vem sendo amadurecido, né, e nós vamos trazer agora uma síntese desse pensamento. Nós vamos trazer algumas posições. É uma posição mais reformada. Como o objetivo do nosso curso, né, é trazermos uma visão um pouco mais abrangente, né? Nós não vamos trazer só uma única visão, mas traremos também algumas visões que contestam ou que até debatem sobre esses assuntos, no bom sentido, um debate na forma teológica, né? Ou seja, na forma de diálogo mesmo, né? E isso enriquece bastante, né, essa forma de estudo, porque quando o aluno está fazendo uma graduação ou quando ele vai estudar em um nível mais avançado, ele precisa conhecer as posições e os diversos pensamentos, não pode ficar apenas focado ou preso, né, em uma bolha, ou seja, numa posição só, mas ele tem que ter conhecimento de outras áreas, e é isso que nós nos propomos aqui. Só que dessa feita, dentro da teologia dogmática, nós vamos estudar um pouquinho sobre a escola, né, de pensamento reformado, e dentro dessa escola nós vamos começar, então, a nossa aula de hoje. O nosso tema principal nesta aula é a doutrina do pecado original, tá? Nós vamos ter aqui uma série de 3 aulas, né? 3 aulas na sequência, que vai ser a doutrina do pecado, a doutrina da depravação total e a doutrina da graça, né? É importante fazer aqui umas colocações que, do ponto de vista teológico, né, principalmente quando se trata nessa questão da teologia reformada, muitas das vezes a gente percebe em teólogos e alguns deles teólogos de grande importância, né, que são às vezes contraditória essa posição teológica, né, muitas das vezes é preciso entender que a teologia reformada, ela parte de um princípio, né, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, né, em sala de aula, eu digo assim para eles o seguinte, que às vezes o problema da compreensão da graça em relação, né, a outras posições, quando há essa divergência muito acentuada, é o ponto de partida, né? Eu sempre falo que o ponto de partida, né, e já dizia São Tomás de Aquino que não, na verdade não é nem São Tomás, quem parte disso é Avicena, né, dentro da metafísica de Aristóteles, mas quer dizer, eu li mais diretamente em Aquino, né? Mas assim, esse pensamento originário é de Aristóteles. Avicena, ele fala sobre lá a questão do estudo do ser, né, da ontologia, quando ele diz assim que uma vez, se você partir, né, um erro no começo, né, essa é a premissa lá dentro da metafísica, um erro no começo torna-se grande no final. Então, assim, um pequeno erro no começo, ele vai, chega no final, ele realmente prejudica todo o processo. E aí eu vejo uma questão, estudando os 2 lados, os 3 lados, estudei mais, a gente estuda mais de uma das posições, e é perceptível que é difícil chegar num consenso sobre a teologia da graça, né?
e principalmente na questão da doutrina da depravação total, quando o ponto de partida é diferente, né? Quando parte de pontos diferentes. A teologia reformada, ela parte no caso da depravação total, ela parte de uma terra arrasada, ela parte do nada, né? Espiritualmente falando. Ela parte de um ser, né, de um homem caído, que ele precisa 100%, na verdade não é que ele precisa 100%, ele precisa da graça de Deus fundamentalmente. Porque do contrário, ele como não sendo nada, ele estando morto, ele estando praticamente as suas decisões, ele não há decisão a tomar, não há o que fazer, né? Então esse ponto de partida, parte do que o homem realmente está, a depravação é total e o seu caráter, toda a sua foi contaminado. As outras posições, pelo menos onde eu tenho estudado até aqui, todas as outras posições, salvo exceções aí, todas as outras partes de um ser humano, até pela filosofia, até pela teologia, né, pela teologia natural, por outras formas de estudos e dentro desse campo, eles partem de uma posição assim que o homem, ele caiu, é verdade, houve o pecado, mas ele não foi totalmente prejudicado, ele consegue sim tomar decisões livremente, às vezes, em alguns casos. Enfim, mas assim, é esse o ponto que eu queria esclarecer no começo, então a gente vai para sanar esses problemas, pelo menos dentro dessa perspectiva, nós vamos estudar depois as outras, dentro dessa perspectiva, é importante esclarecer que é importante você conhecer e saber com certa profundidade o que é o pecado original, a doutrina da depravação total, que seriam as consequências do pecado original. O que é as consequências do pecado original? A queda, né? A queda. E essa queda é total, né? Ou ela é parcial, ou ela é uma semi-queda, né? Então, partindo desse princípio, você tem que entender o pecado original e as consequências desse pecado para poder você compreender, então, a doutrina da graça. Porque se a graça é graça, então, na visão reformada, ela deve ser uma graça completa, não uma graça complementar ou necessitando de complementaridade, que é debatido aqui, tá bom? Então, nós vamos partir desse princípio para a gente poder andar. Feitas essas considerações iniciais, essa introdução, para que a gente possa se situar dentro da disciplina aqui, né, dentro da matéria que nós estamos estudando, que é a doutrina do pecado, vamos então prosseguir. Então, a doutrina do pecado original é uma pedra, vamos dizer assim, de fundamento, de base na teologia cristã, porque a partir da queda, ou seja, a partir do pecado, e aí a gente está falando do primeiro pecado, do pecado da origem, né? É que vai partir toda uma teologia, todo um processo de formação dos dogmas, da doutrina e do conhecimento teológico difundido ao longo dos séculos para chegar até nós, então, todo esse compêndio, né, de conhecimento. E assim, as posições, sejam elas divergentes ou convergentes, vai surgir a partir daí. Então, dependendo da compreensão que você tenha do pecado original e das consequências desse pecado, ele determina toda a sequência da teologia ou da corrente teológica que você possa estar seguindo ou não, tá bom? Então nós vamos lá. Então a doutrina do pecado original, dentro da teologia dogmática, é a queda, né? É a queda da humanidade, porque ela está prefigurada ali em Adão, como a gente vai ver na sequência. Essa queda, ela vai originar, né? Ela vai originar o afastamento ou a morte, né? A morte do homem, né? A morte do ser humano, no campo espiritual, e aí com consequências no campo real, com consequências práticas na vida, com consequências práticas nos relacionamentos, com consequências práticas na sociedade, na socialização, né, do homem com o seu meio, né? Vai haver, segundo as Escrituras Sagradas, é claro que a gente está partindo do princípio bíblico aqui, inicial, nós não estamos partindo assim de um princípio filosófico ainda. Por enquanto, nós estamos tratando de uma questão bíblica. Então, pela Bíblia, né, dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras Sagradas, o que determina esse pecado original é que ele vai ser o marco inicial da queda, né, da queda do homem frente a tudo aquilo que seria de bom para ele. O paraíso, por exemplo, né, então o homem vai
consequentemente, perder toda essa condição, todo esse privilégio, toda essa bem-aventurança que ele tinha ou que ele poderia ter, né, como indivíduo, né, como ser criado à imagem e semelhança de Deus, conforme a Bíblia vai descrever. Certo? Então vamos lá. Então a primeira parte, nós vamos dividir esse estudo do pecado original em 7 partes, distintas, né? E aí cada parte dessa nós vamos estar fazendo as análises bíblicas, fazendo os comentários e vamos estar fazendo as ponderações em relação o que, como e quando e o que essa posição defende em relação à doutrina do pecado original. Então vamos seguir. O Gênesis, né? O primeiro ponto, que é a questão aqui da queda, né? O Gênesis da queda, ou a origem da queda, né? Em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver uma passagem bastante conhecida. Eu diria que essa é uma das passagens mais estudada, né? E desde eu que passei pela Igreja Católica, tive ali um período de estudo catequésico, né? Quando ainda era bem novo, bem a minha adolescência. E eu me lembro, eu tinha alguns livrinhos, não me lembro agora, nem sei o que foi dado, mas eram uns livrinhos que tinham figuras, né? E eu lembro que as primeiras figuras nesse livrinho, que tinha, era como se fosse um livro de desenho animado, aqueles desenhos, né? Que em figuras, em quadrinho, melhor dizendo. E aí tinha ali a figura de Adão e de Eva, né? Aquela figurazinha de Adão e Eva, no paraíso, uma árvore com os frutos e uma serpente, uma cobra, que estava ali do outro lado. E aí tinha todo um diálogo ali, eu me lembro disso muito bem, né? Fazia parte desses livrinhos de catequese da Igreja Católica. E então, essa passagem ela é bastante importante, porque aqui diz o seguinte, abre aspas, né? Vendo a mulher, lá no Gênesis 3, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então aqui nós já vamos partir daqui, né? A gente já parte daqui que, na verdade, esse é o momento crucial, esse é o momento marcante, embora a Bíblia não fale aqui, especificamente nesse momento, a figura de Adão não está aqui, né? Mas é bastante importante a gente analisar que é aqui que acontece a queda, né? Quando a mulher, né, ela vê aquela árvore, percebam que simplesmente o fato de olhar, vendo a palavra ver aqui, o verbo, né, vendo aqui, olhando, observando, há na mulher um desejo. E é nesse ponto que talvez, né, haja uma série de interpretações. Eva criada como Adão, não vejo diferença, né, entre eles, do ponto de vista bíblico, embora um foi criado antes e o outro depois, mas do ponto de vista da revelação, do ponto de vista da imagem, da criação, não há o que se defender em diferença. Então, se Adão tivesse aqui, Adão estaria pecando tanto quanto Eva também, como ela está. Então, olhando para a árvore, ela deseja, ela tem ali uma cobiça, né? Que ela viu, foi agradável, agradou a Eva. Mas aí você pode pensar, nós podemos analisar da seguinte forma, mas aqui não há. Mas assim, Eva não tinha pecado. Eva não tinha pecado. Ela foi criada em um padrão de santidade. Sim, tudo bem. Ela foi criada em um padrão de santidade. Nós podemos analisar dessa forma. Mas percebam, o que eu quero que vocês analisem é o seguinte, percebam que mesmo antes dela comer, o simples fato de comer da fruta não necessariamente é a determinação.
Parece-me, pelas outras figuras e pelo texto bíblico narrado ao longo de toda a Bíblia, que até pelo fato, por exemplo, de Lúcifer, o anjo caído também, que esse princípio do pecado ele já vem com uma origem bem antes, né? Ou seja, é como se a possibilidade real do pecado já estivesse nela, né? Mesmo ela em santidade, mas essa possibilidade que seria o que é chamado na teologia, né? É essa livre escolha, né? Essa opção, né? É como se tivesse ali duas posições que você tem que você tem a oportunidade de validar uma ou negar a outra. Então Eva começa a ir por esse caminho, que é o caminho do pecado. Então a desobediência de Eva foi o catalisador da queda. Ou seja, tudo vai convergir a partir desse momento que é aqui que nós vamos perceber, pessoal, que o pecado ele acontece, né? O pecado já acontece aqui, nesse momento, imediatamente, o momento em que Eva, ou seja, nos antecedentes em que Eva não simplesmente come da árvore, ela analisa, ela deseja, ela verifica, ela pondera. Há uma série de questões aqui. É um pecado consciente, ele é intencional, eu diria, né? Não é uma inocência pura e simplesmente aqui, né? Há um desejo, há uma sintonia, há uma cumplicidade. Então esse é o marco, né? Então o marco aqui que catalisa a queda, os antecedentes inicial, ele acontece aqui. E aí a gente sabe que Adão vai comer dessa fruta, como dando sequência ali o texto, e ele e Eva vão se encontrar em uma situação de queda. Então a queda acontece ali. Então esse é o Marcos, esse é a Gênese, ou seja, é o início, né? É o momento que potencializa a queda e Eva e Adão caem nessa consequência. No ponto 2, eu quero chamar atenção, né? No ponto 2 aqui, vamos chamar atenção para o que a Bíblia vai dizer. Eu vou ler aqui um texto em Romanos 5,12, o que a Bíblia fala sobre as consequências. Aqui a gente já parte um pouco para o que é o pecado original. O pecado original foi essa desobediência, essa queda no Éden, né? Do casal ali, Adão e Eva, e a gente já vamos incluir os dois ali de igual modo, nem mais e nem menos, né, para nenhum dos dois. Os dois pecaram e por isso aí eles vão ser destituídos da glória de Deus, vão ser expulsos do Éden, né? O Éden é fechado e esse Éden aí simboliza então ali a presença direta de Deus, as bem-aventuranças, ali prova claramente, né, o que a teologia, muitas das vezes, em alguns aspectos, quer esconder, que o homem morre ali. Ele simplesmente ele sai do plano da santidade, do plano da divina providência de Deus, e ele cai em um plano de consequências. E consequências essas que nós vamos ver agora, né, no ponto 2, consequências essas duras, né, duras e também permanente, do ponto de vista humano, do ponto de vista natural. Então aqui diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E aí ele mesmo dá essa resposta, né? Poderia dizer aqui, mas por que isso? Mas isso é injusto, mas isso não. Paulo dá a resposta logo na sequência, no mesmo texto, praticamente no mesmo grupo de palavras. Ele diz o seguinte, olha, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Ou, em algumas traduções, por isso todos pecaram, enfim. Mas é nesse mesmo, não vai fazer muita diferença aqui a tradução, mas o que ele dá ênfase aqui é porque todos pecaram. Então, essa palavra todos pecaram, às vezes ela dá uma ideia de que, então, se não pecar? Mas aí que está a questão. Esse talvez seja a grande diferença das correntes teológicas nesse ponto. Não é que porque todos pecaram, não é todos pecaram por causa do pecado de Adão necessariamente, no sentido assim. Então, Adão pecou, está tudo certo. Adão pecou, ok, não tem problema. Só que, se você pecar, você vai ter a consequência de Adão. Não.
A questão é, parece-me aqui que não há outra alternativa, que não há outro caminho, que não há outra opção senão o pecado. O que dá para entender aqui com as palavras do apóstolo, porque a consequência do pecado de Adão é uma consequência, vamos dizer assim, é uma consequência determinante. O pecado original, ele é real. O pecado original, ele não é apenas um potencial. Por exemplo, Adão, ele tinha com Eva, como a gente leu no início ali, Eva, ela tinha um potencial pecado. Parece-me, não estou dizendo, parece-me aqui pelo texto de Gênesis 3, que quando Eva, antes dela comer da fruta, que ela, em santidade, a imagem de Deus, conforme a sua semelhança como foi criada, com um padrão de santidade ali, vivendo no jardim do Éden, em felicidade, no Éden, em paz e na glória, e desfrutando do privilégio do paraíso, me parece que Eva já tinha uma potencialidade, porque tudo aponta que esse potencial, essa validação de pecar ou não pecar, já estava nela. Uma vez que ela vai desejar, ela vai ver aquela árvore, e antes mesmo dela comer, ela já deseja. Ela vê que essa árvore é muito interessante, é uma árvore irresistível na visão dela, está sendo ali, né, pelo menos naquele momento. Quando nós viemos aqui na queda, aí a gente percebe que as consequências da queda é algo nefasto, é algo devastador, porque aqui Paulo não está dando essa opção. O que ele diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Ele não está dizendo assim, não, Adão pecou, e aí aqueles que a semelhança de Adão pecarem, ou seja, aqueles que de alguma forma não forem tão bons, eles vão cair na consequência de Adão. Ele é enfático, ele diz assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então me parece que aqui nesse momento, se por um lado Eva tinha um potencial a pecar, aqui o homem é determinado pelo pecado, né? A humanidade é determinada pelo pecado. E aqui começa então uma das consequências do pecado original, que ele vai ser amargoso, né? vai ser crucial para o desenvolvimento da teologia, que aí vai se seguir das doutrinas que se segue dentro dos dogmas da igreja. Então, a queda de Adão não apenas afetou a ele mesmo, mas teve implicações para toda a humanidade. Implicações essas que vai traduzir fatalmente em uma humanidade cheia de problemas, das diversas correntes, problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas da natureza física, problemas de doença, problemas de consequências de envelhecimento, problemas de perecimento, problemas de morte, problemas de injustiça, problemas de ódio, de todos os tipos de egoísmo, problema de sobrevivência, a luta pela sobrevivência em um mundo cruel, em um mundo competitivo, em um mundo ganancioso, em um mundo mau, do ponto de vista da observação, né, e do ponto de vista das análises que sejam feitas dentro das correntes filosóficas, teológicas e assim por diante, e em todos os campos da ciência você vai perceber isso, né? A própria natureza, ela demonstra essa rivalidade, essa destruição. É um mundo em destruição, é um mundo caminhando para uma vamos dizer assim, para um conflito, há um conflito estabelecido, né? De várias formas, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, né? Então a queda de Adão, ela afeta fatalmente a humanidade, ela afeta a criação, ela afeta a natureza, ela afeta esse mundo de uma forma muito ampla, de uma forma densa, de uma forma completa, de uma forma praticamente assim, nós percebemos que realmente nessa visão aqui, e pelo que a Bíblia está dizendo, aponta para esse caminho, tá? Mas a gente vai andar um pouco mais e vamos ver, então, em relação, vendo essa consequência, já que ela é universal, pelo que aponta essa doutrina, a doutrina do pecado original na visão reformada, ela aponta para uma consequência total, realmente, né? Uma consequência global, universal, e não parcial. Então, nesse sentido, nós podemos ver que a natureza do pecado original, como fala em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz assim, olha, enganoso é o coração, mais do que
todas as coisas, e desesperadamente corrupto quem o conhecerá? Ele faz essa pergunta, né? O profeta, em relação ao coração do homem. Sabemos que o coração aqui que a Bíblia fala é muito mais o conjunto de pensamentos, né? De intenções, de vontades, desejo, é o conjunto de tomadas de decisões, é a totalidade da alma humana, né? Ele aponta para esse centro de decisões, para esse centro de decidir, né, do ponto de vista humano, né, do ponto de vista natural. E então aqui é mais uma consequência da própria natureza do pecado, porque aqui o profeta está reduzindo todo o homem, né, porque ele fala: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Ou seja, essa palavra desesperadamente corrupto é uma ênfase muito profunda, são raízes profundas, enraizadas na própria natureza, tá? E com isso nós temos aqui a natureza do pecado, né, frente a essa posição de Jeremias, né? E também colaborando com a corrente da doutrina do pecado original sob essa perspectiva que nós estamos estudando. O outro ponto é a questão da transmissão. Bom, vamos lá. Se Adão pecou e, consequentemente, o mundo foi contaminado por esse pecado ou pelas consequências desse pecado, e essa transmissão, como ela vai acontecer entre seres humanos, né? Ou seja, entre Adão e seus filhos e, consequentemente, meus filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos de Adão, até chegar às nossas gerações, né? Até chegar a toda a humanidade. Então vamos ler um texto aqui bastante interessante no Salmo 51, versículo 15. Quando o salmista ele faz a seguinte declaração, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. É claro que aqui é preciso se ter uma interpretação ampla, né? Porque aqui a iniquidade me concebeu minha mãe é mãe no sentido natural, no sentido amplo, né? No sentido que a mesma premissa usada pelo salmista aqui, né? Ela pode ser usada para a mãe da mãe dele e para a mãe da mãe da mãe da mãe até chegar em Eva e assim sucessivamente, né? De Eva para baixo, a mesma coisa. Então, é uma premissa universal também. Ele não está falando que é a mãe dele, não as outras mães. Não, ele está falando da mãe como concepção universal, como matriz, né? Como gênesis, né? Como gerações. Então, em pecado fui concebido. E aqui não tem nada a ver com pecado no sentido intencional, porque prostituiu, porque pecou. Não, pessoal, esse aqui aponta para um campo amplo, um campo universal, a universalidade do pecado. O pecado original ele é universal nessa perspectiva, porque nós percebemos que não se trata apenas do que se faz ou deixa de fazer. O pecado ele é inerente à natureza, então ele é a totalidade da própria natureza. E aí podemos ver que o pecado original é transmitido de gerações em gerações, demonstrando sua influência contínua em toda a humanidade. Então, toda a humanidade, a própria Bíblia vai falar que está sujeito, né, lá em Romanos 8, está sujeito ao pecado e aí também a natureza, ele fala sobre a natureza está sujeita à escravidão. Quando a Bíblia fala sobre escravidão, do ponto de vista do pecado, é a escravidão da totalidade, a escravidão do domínio, ela é dominada, né? Ela não tem capacidade para, pelo menos dentro dessa perspectiva e dentro desse texto, percebemos que é como se a humanidade ela tivesse fadada a uma só decisão, que é pecar e continuar pecando. Na sequência aqui nós vamos ir para o quinto ponto, que é o papel da lei na consciência do pecado. Então vamos lá. É claro que nós sabemos que existem fases, né? Existem fases naturais, fases humanas, né? Ao nascer,
ao crescer, amadurecer e aí sucessivamente ao morrer. Então o ser humano ele tem uma sequência natural. E quando se fala sobre a mente, sobre as intenções, o coração, também a Bíblia demonstra essas fases em relação à vida do próprio ser humano. Aí em Romanos, nós vamos ver aqui Romanos 7, no capítulo 7, versículo 7, diz assim, Paulo falando, que diremos, pois? A lei é pecado? Então ele faz duas perguntas, né? Qual é o nosso veredito? O que nós falamos? O que nós concluímos, né? Conclui-se o quê? Então ele fala, que diremos, pois? Pergunta. A lei é pecado? E aí, como é uma pergunta retórica, né? Claro, ele está escrevendo uma carta, e nessa carta, nessa escrita, nessa epístola, ele escreve questionando o seu leitor, né? A pensar e a refletir. Então, essa pergunta ele vai responder, ele diz de modo nenhum. De modo nenhum. E aí, como Paulo era um mestre nessa questão, ele, nesse tipo de comunicação, ele vai dizer, vai trazer os argumentos, é claro, ele vai trazer por que ele diz que a lei, né, a lei não é pecado, né, a lei não é ruim. Ele diz que isso, por quê? Porque eu não conheceria o pecado se não fosse pela intermediação da lei, né? Então ele diz, eu não teria conhecido o pecado se não fosse por meio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, você não pode cobiçar a mulher do teu próximo, ou o bem do teu próximo, a fazenda do teu próximo, né? Não teria conhecido. E aí, é preciso se entender também, aqui é claro que já entra em outro campo, a gente não vai entrar nesse campo, mas é só para fazer uma ponderação, para fazer aqui abrir um parêntese e dizer que a lei, ela tem um papel fundamental, né? Ela tem um papel importante, que é revelar, né, a vontade de Deus aqui nesse caso, podemos dizer assim, revelar a vontade de Deus. Então a lei de Deus revela e acentua a presença do pecado original na consciência humana. Então a própria lei, ela vem questionar, e essa lei, pessoal, entenda o seguinte, não é só a lei, né, especificamente, porque aqui Paulo vai trabalhar na perspectiva da lei do coração também, como fala lá em Jeremias e também Isaías. Quando Isaías ele vai falar sobre essa questão da lei escrita, né, essa lei na consciência, essa lei, esse senso de certo e errado, esse senso moral que é debatido também na filosofia, né? Kant ele trabalha muito essa questão lá, a questão da moral, né? Dentro de uma perspectiva mais ampla, né? Ele trabalha ali teologia lá nos imperativos categóricos, né? Numa metafísica dos costumes. Então, nós vamos ver que há um trabalho consistente em outras áreas também para demonstrar que o ser humano, sim, ele tem um senso, né? Tem um senso, eu diria, de certo e errado, um senso moral. Ele não é um animal como um animal comum, né? Ele pode ter a sua animalidade, mas do ponto de vista da composição humana, ele vai além, porque ele tem aí um senso de certo e errado, né? Para o bem ou para o mal, no sentido amplo que a gente está colocando aqui. Então, querendo ou não, nós temos essa visão clara de que o papel da lei é crucial aqui na questão do pecado original. No ponto seguinte, nós vamos ver que o pecado original e aí vamos ver a necessidade dessa redenção. E aqui que entra talvez os pontos mais importantes e fundamentais para construir uma teologia sobre a questão da doutrina do pecado original e das consequências do pecado ou da depravação ou não do pecado. Depravação total, né? Se assim tem correntes divergentes aqui. Então vamos lá. Efésios no capítulo 2, 3, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo novamente, destaca a condição humana antes da redenção. Então, claro, óbvio que muitas das coisas eu percebo às vezes, nós podemos perceber que, como eu disse, dependendo de onde você parte para você chegar na doutrina da graça, há todo um processo diferenciado. Se você partir do princípio de que as pessoas são boas, como a maioria das teologias fazem, se as pessoas são boas e só a sociedade corrompe essas pessoas e o meio é que vai
tornar essas pessoas ruins, então a pessoa tem condição realmente de tomar decisões e serem boas ou não. E até mesmo de colaborar ou de sustentar um ponto de vista de sua pureza, por seus méritos, pela sua força. E aí você vai ter uma outra parcela da sociedade ou dos seres humanos que são preguiçosos e que são ruins mesmo, que são maus e que essas pessoas têm que ser realmente evidenciadas. Se você parte de um princípio que o pecado original corrompeu a natureza humana e tornou as pessoas inválidas no ponto de vista espiritual, ou seja, se a palavra de Deus, como é a perspectiva aqui dessa doutrina, né, a doutrina reformada aqui, de fato as palavras que Deus disse, elas se cumpriram de verdade, ou seja, o dia em que comer, certamente morrereis, ou seja, o dia que Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento, da ciência, se elas iriam morrer de fato, eles morreriam. Então, se essas palavras se cumpriram de fato, então há uma depravação total, né? Há uma anulação total das decisões que poderiam ser tomadas. Se isso não aconteceu, de fato, como a serpente diz, então você vê, há um debate aqui sobre o cerne da questão. Há um debate sobre a gênese da questão, né? Nós temos de um lado a serpente dizendo que não é bem assim, que na verdade as pessoas ficariam mais sábias e tendo conhecimento de um lado e do outro. E por outro lado, Deus disse, não, o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Tá? Vamos, então, entender que o pecado original tem uma necessidade, independente dos dois lados, tanto o lado da depravação total como aquele parcial, que entende que houve uma queda, mas essa queda é parcial, do ponto de vista, olhando a perspectiva reformada e a perspectiva que não defende essa posição, nós podemos ver que os dois concordam que há uma necessidade de redenção. A divergência talvez vai ser como esses meios da redenção vai se concretizar na doutrina cristã. Tá? Então, Paulo diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais também. Então, vamos lá. Paulo está falando para a igreja em Éfeso, trazendo uma orientação acerca da natureza, né? Da natureza e da redenção. Quando ele vai falar que nós, ele fala todos nós, você vê que ele engloba todos, e ele está falando para pessoas salvas. Ele não está falando, e essas pessoas salvas, pelo mérito ou não, dependendo da perspectiva teológica que você vai defender, pelos méritos, pelo esforço, pela luta, pelas obras, como os judeus e os fariseus acreditavam, se é pelos méritos ou não, não importa. Ele quer dizer assim, essas pessoas já estavam salvas ali. Elas já haviam sido alcançadas. E aí ele vai dar ênfase à redenção. Ele vai dar ênfase aqui à graça, dizendo que nós estávamos mortos, ou seja, nós estávamos caídos nos nossos desejos e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Quem são os filhos da ira? Os filhos da perdição. Quem são os filhos da perdição? Aqueles que estão condenados pelos seus pecados e a estarem, de certa forma, levados à condenação eterna. Esses filhos da ira, que depois vocês podem pesquisar melhor, vocês vão perceber. Então, filhos da ira, né, como todos os outros ainda são. Né? Ele está dizendo, nós éramos e eles ainda estão dessa forma. Então, o pecado original coloca a humanidade sobre a ira divina, enfatizando a necessidade urgente da redenção. Então, aqui nós podemos fazer algumas considerações antes de ir para o ponto final. É de observarmos que, me parece que nesse ponto aqui, Paulo ele caminha para um ponto de aprofundamento dessa questão do pecado original. Percebam que aqui ele está falando, nós antes de sermos resgatados, éramos por natureza, né, por causa da carne, do que nós fazemos as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos pensamentos. Então ele coloca toda a totalidade dos homens eram por natureza filhos da ira. E nesse aspecto, me parece válido também fazer aqui essas considerações e observar com vocês que o caminho da condenação para aqueles que não estão em Cristo parece-me algo definitivo e total, a menos que esse alcance a graça e a redenção de Cristo. No ponto 7, aqui, o ponto final aqui, eu queria trazer agora essa perspectiva da esperança da redenção por meio de Cristo. Então, Romanos 5, 18, 19, diz o seguinte,
Assim, pois, como por uma só ofensa. Que ofensa? Aí nós vamos voltar de novo ao pecado original. Voltamos ao pecado original, que fala que isso trouxe o juízo, mais uma vez. Então, o pecado original, ele traz o juízo sobre quem? Sobre Adão? Não. O pecado original, ele não traz o juízo somente sobre Adão, mas aqui Paulo está dizendo, assim, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens. E que juízo é esse? E por que esse juízo veio? Aqui ele está dizendo, veio juízo sobre todos os homens para condenação. Então, é um juízo de condenação. Assim também, por um só ato de justiça, e aí nós remetemos a Cristo e a graça, a cruz, né? Veio a graça. Então, a condenação vem pelo pecado original e a graça vem por quê? Vem pelo ato de Cristo, né? Sobre todos os homens para a justificação que dá vida, que dá a vida, né? Seria assim. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, olha só, até aqui, o ponto central o ponto chave, né? É que o pecado original trouxe condenação eterna, e aí é difícil de entender por que aqui há um debate acalorado aqui. É porque a impressão que se tem é que Deus está sendo injusto, porque se Adão pecou, os outros ao longo do século não poderiam ser condenados porque Adão pecou. Mas acontece, pessoal, que nós precisaríamos, né, e talvez em outra aula, em outro momento a gente esclareça um pouco isso mais, a gente precisa entender sobre a questão da natureza. Adão não podia gerar filhos diferentes de Adão. Se Adão, em pecado, morto em pecado, ele só gera filhos mortos. Os filhos de Adão não estão vivos diante de Deus. E uma vez mortos no pecado, em delitos, eles continuarão mortos. Ou seja, qual é a chance e a decisão de tomada de opções para os filhos de Adão? Todos nós, carnalmente falando, humanamente falando, naturalmente falando. É apenas ao estado. Então, aqui não se trata, eu vejo o entendimento equivocado. Quando nós queremos dizer que os filhos de Adão, não, os filhos de Adão, sim, eles podem ser bons, eles podem ser santos, mas como eles poderiam ser santos se eles são filhos de Adão? A natureza de Adão está neles, que é o pecado, certo? Então, Paulo deixa isso aqui muito claro. Ele deixa muito claro que o pecado original, ele traz condenação a todos os homens, e ele não diz que esses mesmos homens, pelos seus atos de justiça e pelas suas obediências, traz um ato de vida e salvação. Não. Ele diz que é pelo ato da graça em Cristo. Então, percebemos aqui que realmente as consequências do pecado original traz um impacto violento, um impacto decisivo sobre a vida da humanidade, naturalmente falando, do ponto de vista natural, e somente em Cristo, né? A obra redentora de Cristo é a resposta divina à devastação do pecado original, ou seja, a resposta definitiva para o pecado original, e não as obras ou os méritos, segundo a perspectiva que nós aqui estamos estudando, na visão reformada, é esse ponto, né, da dogmática que é enfatizado aqui, ok? Então, esses impactos estão vistos aí tem várias coisas que nós poderíamos considerar aqui, a natureza, as relações, e aí vai ser muito amplo, né, as consequências aqui. Então, é nesse campo, nesse sentido, pessoal, que eu queria trazer para vocês essa primeira parte. Essa é a primeira aula na série de 3, nós vamos estar trazendo as outras aulas na sequência, e aí nos veremos, então, na próxima aula, né, que nós vamos trabalhar sobre a doutrina da depravação total, para podermos compreender melhor essas consequências do pecado em detalhes, né, de uma forma mais ampla. E assim eu espero vocês, então, na próxima aula, e assim a gente vai continuando aqui os nossos estudos, ok? Muito obrigado e até a próxima.